como uma ex-advogada agora, né, tem uma atuação, um olhar das partes, como a senhora falou, na magistratura. Como isso pode favorecer o sistema de justiça? Ana, eu quis deixar bem claro porque eu acho muito importante. Nosso constituinte poderia ter dito que os ministros dos tribunais superiores seriam todos concursados, juízes de carreira. Era uma opção. Vários países fazem essa opção. A nossa Constituição não. Ela quis que um pedaço do tribunal viesse da advocacia. Sim, literalmente de paraquedas. Eu fui advogada há 27 anos, não fiz concurso, não estudei para ser juíza, e eu vou começar a partir do dia 22 de novembro como ministra do tribunal. Algumas pessoas estranham, mas é exatamente o que quis o nosso constituinte, que houvesse no tribunal alguma parte deles, alguns ministros que tivessem esse olhar de advocacia. Isso quer dizer que eu vou ter lado na demanda? Claro que não, até porque normalmente a demanda tem 2 advogados, um de cada lado. O que o constituinte quis é que eu levasse o olhar da parte. Carlos, aquele que esteve no judiciário como autor ou como réu, que foi o que eu fiz a vida toda. Durante os últimos 27 anos, eu ouvi o que o jurisdicionado, o cidadão, pensa da justiça brasileira, como autor ou como réu. As suas dores, as suas angústias, a sua demora. O tempo para quem está preso injustamente é muito diferente do tempo do juiz, do tempo que ele estuda nos livros. Então, uma coisa é um juiz falar in periculum in mora, em latim. Outra coisa é um advogado explicar para uma mãe qual é o perigo da demora daquela decisão. Que se levar uma semana pode ser a vida do filho dela. Pode ser a empresa que vai fechar. Pode ser o emprego daquela pessoa. Então, o constituinte quis que a advocacia estivesse lá, não para defender um lado ou outro, mas para defender o cidadão, para levar o olhar de quem a vida toda sentiu na pele as dores da parte, autor ou réu. Esse é o papel de quem representa a advocacia no chamado 5º Constitucional do Tribunal Superior, levar o cidadão para dentro do tribunal. Do ponto de vista do cidadão, das demandas do cidadão, o que a senhora entende como as demandas mais urgentes no âmbito do STJ e que a senhora está chegando agora? A maior reclamação de quem atua no tribunal, do cidadão que lá aparece como parte, é o tempo. Quando o processo dele chega no STJ, ele tem uma média de 10 anos. Então você imagina que você procure um advogado para resolver um problema que te atormenta, algo que te tira o sono, e ele te fala: Carlos, vai durar entre 10 e 14 anos o seu processo. Isso precisa diminuir urgentemente. A justiça tardia não é justiça, isso já é dito há 100 anos. E a cada ano tem ficado mais urgente tomar uma decisão, que é uma decisão administrativa, que é uma decisão legislativa, de diminuir a carga de processos, o número de recursos, para que não dure tanto tempo. Uma demanda que leva 14 anos não satisfaz ninguém, nem quem tinha razão e menos ainda quem não tinha. Então, se é algo que dá para ser resolvido num tempo menor de espaço, tem que ser feito. Essa é a ideia. E já existe, foi aprovada uma PEC, uma emenda constitucional, que criou um novo tipo de solução, que é a cláusula de relevância, onde o Superior Tribunal de Justiça vai ter um filtro e dizer: essas causas eu não julgo mais. Já julguei uma vez e não vou julgar mais. O Tribunal de Justiça vai ter que obedecer a orientação que veio do Tribunal Superior e vai ter que terminar no Tribunal de Justiça. É bom para os dois lados. Não é bom para ninguém uma demanda que leva 14 anos. Então, eu tenho em mim esse senso de urgência, de que mais importante do que qualquer outra solução é a gente conseguir implementar essa PEC da relevância e fazer com que o Superior Tribunal de Justiça julgue menos processos, menos vezes e de forma mais definitiva, que os tribunais de justiça cumpram essa súmula que virá, para que o jurisdicionado tenha tranquilidade e paz num espaço de tempo menor. Para que a justiça chegue a tempo, né? Chegue a tempo, porque uma justiça que chega com 15 anos de atraso, ela é injustiça, ela não é justiça. Ministra, além desse olhar da cidadania, né, desse olhar do advogado, das partes, a senhora leva para o STJ o olhar feminino.
com 33 ministros, o STJ só tem agora a sexta mulher. Eu vou ser a sexta. Hoje estamos com 5. A ministra Laurita se aposentou essa semana, estamos com 5 ministras. E qual é o impacto que isso traz para um tribunal? Mais uma mulher? Ou como é que uma mulher... a gente até já conversou sobre isso em algumas entrevistas, a senhora é muito ativa, atuante nessa questão de defesa das mulheres, né? E a gente fala depois sobre até uma lei que foi aprovada em inspirada numa situação que a senhora viveu. Mas agora eu pergunto, o que a senhora vai levar de olhar feminino na sua atuação como magistrada? Ana, uma frase que eu gosto muito, é nada sobre as mulheres sem as mulheres. Se não tem mulher falando, não tem que se falar sobre mulher. É muito importante que a gente esteja no tribunal. Metade do Brasil é de mulher, então não é razoável você ter tribunais inteiros de justiça, como acontece em alguns estados, sem nenhuma mulher. Então nós tivemos agora o Conselho Nacional de Justiça, chamado de CNJ, ele adotou uma política de inclusão de mulheres para tentar melhorar isso nos tribunais de segunda instância, que são os tribunais de justiça e os TRFs. E o que foi feito? Já criou uma celeuma enorme. Nas promoções por merecimento, não vai se levar em conta a antiguidade. Ele pode subir para o tribunal porque é mais antigo, tudo bem. Mas na de merecimento é merecimento. É quem julga mais rápido, é quem faz mais cursos, quem tem mestrado, vai subir. Por que, Dani? Porque na vaga de merecimento também se levava em conta, contava ali 10 pontos, a antiguidade. E veio um ofício do Tribunal de Justiça de São Paulo, achando que estava ajudando a tese de que não precisava que mulheres subissem por merecimento, e trouxe um dado que era desconhecido de quase todos. A primeira mulher a tomar posse no Tribunal de Justiça de São Paulo como juíza foi em 1981. Eu já era alfabetizada. Quase todos os nossos ouvintes e leitores já tinham nascido. É absolutamente chocante a gente saber que o maior tribunal do país, no estado mais rico da federação, a primeira juíza de primeira instância tomou posse em 1981. Há pouco mais de 40 anos. Né? Em termos históricos, é nada. É nada. Então, realmente precisa mudar. É preciso que a mulher esteja no poder judiciário, porque o judiciário dita normas de conduta, normas de moral. O judiciário te diz em vários aspectos o que fazer, o que nós consideramos razoável. O legislativo tem uma lei muito seca. Melhor interesse da criança, diz a lei. Quem vai dizer o que é o melhor interesse da criança é o juiz. E se não temos juízas julgando processos de família, vai ser sempre um olhar do homem, do pai, vai ser sempre o olhar de quem não é mulher. Então é muito importante essa caminhada. E eu fiz esse compromisso, eu não estou enganando ninguém. Como você disse, Dani, a gente já te conhece. Eu não enganei ninguém. Eu participei por uma campanha longa e penosa. Eu tive que fazer campanha nas 27 OABs, eu tive os 27 votos do Brasil todo. A OAB mandou o meu nome. No STJ eram 30 ministros que votavam secretamente, voto secreto. Eu tive 20 votos. Todos sabem em quem votaram. Então eu não estou fazendo, a Daniela está surpreendendo. No Senado da República, voto secreto, 81 senadores. Todos sabem quem é Daniela Teixeira. O presidente Lula teve a assessoria dele para lhe dizer quem é Daniela Teixeira. Então eu chego no tribunal levando, sim, uma bandeira de mais mulheres no Poder Judiciário, como eu fiz na OAB. Todas as listas que eu votar, e o STJ que vota as listas para o tribunal, listas de 3, eu sempre vou votar em uma mulher. Sempre. Ninguém há de me convencer que numa lista, para agora essa próxima lista de Ministério Público, não exista uma só promotora no Brasil inteiro que esteja habilitada para ser ministra do STJ. A próxima lista será de juiz federal. Ninguém vai me convencer que não existe uma juíza federal no Brasil habilitada a entrar na lista. Então eu acho que é um esforço que tem que ser feito para a gente alcançar, não é nem a paridade, porque essa vai levar décadas, mas é para a gente melhorar minimamente alguns tribunais onde não tem nenhuma mulher. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, qual a sua expectativa?
A vaga está aberta, né? Então eu não posso ainda me manifestar, eu não posso nem lamentar e nem celebrar. A vaga está aberta. Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal é diferente. A Constituição quis assim, da mesma forma que quis que a minha vaga passasse antes pela OAB, passasse antes pelo STJ, para só então chegar no presidente. O presidente recebe 3 nomes e escolhe um. Então aí eu acho que tem que ter feito um esforço do tribunal e do CNJ para obrigar que o presidente tenha a opção, que é para ele não ter que dizer, mas eu não tinha mulher na lista para escolher, então é por isso que eu só escolho o homem. Um joga a culpa para o outro, que joga para o outro, que o voto é secreto. A gente nunca sabe de quem é a culpa. Na minha lista, nós éramos 5 homens, 1 mulher, e ninguém sabe de quem é a culpa. No caso de ministro do Supremo, não. A Constituição deu ao presidente a escolha absoluta dele. Ele pode escolher alguém que não seja sequer formado em direito. Nós já tivemos 2 médicos, antigamente, mas tivemos e podemos ter novamente. O notório saber jurídico pode ser, por exemplo, um parlamentar que presidiu a CCJ, que fez muitas leis, um parlamentar absolutamente qualificado, não formado em direito. Ele pode vir a ser ministro do Supremo. Então, a Constituição quis assim, 35 anos, reputação ilibada, notório saber jurídico. Então, eu acho que cabe ao presidente escolher alguém da confiança dele. E acho que o Supremo Tribunal Federal não tem a relevância na sociedade que tem os outros tribunais. A sua vida, Carlos, depende muito mais do seu Tribunal de Justiça do que do Supremo Tribunal Federal. Nós invertemos essa sensação com o Mensalão e com a Lava Jato, que o tribunal ficou muito exposto na mídia. Então a gente tem uma falsa sensação de que o Supremo Tribunal Federal é muito presente na nossa vida, não é. Com o fim dessas operações penais que nos custaram tanto no Brasil, chamaram tanta atenção para o Supremo Tribunal Federal, a gente vai voltar para aquela época de 15 anos atrás, onde a gente pouco falava do Supremo. Os ministros andavam na rua e ninguém reconhecia o ministro do Supremo. Não é da nossa vida o que acontece no Supremo, é algo muito específico constitucional. E o seu Tribunal de Justiça não, ele decide o prazo para você ser despejado, ele decide se uma loja pode ficar perto da outra ou não, ele decide guarda de filho, ele decide a sua vida do dia a dia. Então, o que me move realmente é a presença das mulheres nos tribunais de justiça, nos TRFs, no Superior Tribunal de Justiça, no TSE e no TST. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal que é político, é uma escolha política do presidente da República e que foi assim que a Constituição quis. Então o presidente Lula está liberado para escolher quem quiser, que seja uma boa pessoa, que seja uma pessoa ligada aos direitos humanos, que seja uma pessoa que nos traga boas notícias, literalmente, que vocês façam manchetes, não é que a pessoa decidiu de forma boa, mas eu acho que o presidente tem a liberdade de escolher quem quiser. Desses nomes que estão colocados, o ministro da Justiça, Flávio Dino, o ministro da AGU, Jorge Messias, que inclusive é uma pessoa que a senhora tem uma boa relação, né? O presidente do TCU, Bruno Dantas, tem algum da sua preferência? O Messias é o da sua preferência? Não, eu adoro todos. Eu gosto muito do Messias, eu gosto muito do presidente Bruno Dantas, gosto muito do ministro Luiz Felipe Salomão, gosto de todas as mulheres que estão também indicadas, Vera Lúcia daqui de Brasília, Dora Cavalcante de São Paulo. Meu coração está muito dividido realmente, porque todos os nomes que a imprensa tem colocado, acho que são nomes que estão à altura do cargo. Esses 6 que eu citei, temos a Manuelita também, excelente nome, temos bons nomes na disputa. Eu acho que vem um nome que vai ser um nome de consenso, né? O presidente está escolhendo com tanto cuidado, ouvindo o Congresso, ouvindo a sociedade. Temos bons nomes. Na sua jornada, até chegar aqui ao STJ, a senhora mencionou, teve a campanha em todas as OABs, teve a sabatina no Senado, e a senhora já deixou muito claro aqui a sua convicção da importância da presença da mulher e a atuação da mulher no judiciário brasileiro. Eu queria saber se nessa jornada, a senhora percebeu que essa questão foi colocada para a senhora. Engraçado, eu sempre fui advogada e eu sou proibida de procurar o cliente. Então, quando o cliente chegava a mim, ele já estava convencido em me contratar. Ele não questionava a minha competência. Então, esse machismo
de alguém achar que eu não tinha competência para estar onde eu estava, eu nunca tinha passado, em 27 anos. O cliente chegava e já, Dani, quero te contratar. Ótimo. Ou não quero, por alguma razão de preço, ou de como fosse. Mas ele já vinha, ele sabendo que eu daria conta, não é isso? Eu sou uma profissional, era uma profissional liberal, que não podia ir atrás do cliente, né? O nosso código de ética é muito rigoroso. Participei de 5 eleições da OAB, ganhei as 5. Então eu também não sentia essa resistência, você é mulher, não pode estar aí. Eu fui eleita 5 vezes. Talvez se eu tivesse perdido uma eleição, eu achasse que houve uma recusa pelo fato de eu ser mulher. Daí eu fui para o STJ. Também não senti um favorecimento nenhum, porque você olha a parede do STJ lá, 100 ministros, 7 mulheres. Dá um certo medo. Eu tinha uma convicção, eu ser mulher não me ajuda. Não sei dizer se atrapalha. Ajudar certamente, historicamente, não me ajuda. Mas eu tive os votos secretos. 20 votos em 30 é muito. Eu fui a única que passei no primeiro escrutínio. Então, me deu essa sensação de que a minha competência não foi julgada pelo meu gênero, porque o voto era secreto. Ninguém votou em mim porque eu era mulher, porque o voto era absolutamente secreto. Então, eles votaram, cada um deles, acreditando que eu poderia fazer parte do tribunal. Eu senti muito isso, Carlos, no Senado. É isso que eu ia perguntar. Muito. No Senado, 5 horas de sabatina. o Senado, para mim, foi um choque de realidade brutal. Por quê? Eu fiz as 81 audiências, eu conversei com todos os senadores, individualmente, nos seus gabinetes ou encontros marcados previamente, e foi um choque brutal. O Senado representa o Brasil, isso não é uma platitude, não é uma obviedade. O Senado, de fato, é o que a média dos brasileiros pensa, votando secretamente naquilo que talvez não confesse no almoço de domingo. Então, foi uma realidade muito cruel, realmente de machismo, assim, de eu ir para a audiência com 2 colegas que não competiam comigo, nós 3 indicados, tínhamos que ser apenas referendados pelo Senado, não era uma competição entre nós, eu e 2 desembargadores. E para mim a pessoa pergunta qual a sua opinião sobre o marco legal do saneamento. Eu tinha uma opinião perfeita, jurídica e dava. E para a pessoa do meu lado, o senhor se formou onde? Eu sou absolutamente capaz de responder que eu me formei na UNP. Um senador me perguntou quem foi o senador autor da ideia de trazer a capital para o Centro-Oeste. E eu disse, como toda brasiliense, conheço Missão Cruz, conheço o Sonho de Dom Bosco, o famoso comício de JK aqui em Goiás, onde veio a ideia de se fazer Brasília. Todos nós visitamos o Memorial JK. Ele disse, não, doutor, eu perguntei o nome do senador, que em 1892, não é 1900 não, tá? Em 1892 trouxe a ideia da capital aqui. Senador, desculpe, eu não sei. Lauro Miller, se alguém tiver curiosidade, foi Lauro Miller de Itajaí. E na mesma audiência perguntou ao meu colega, o senhor é devoto de Padre Cícero? Se ele me perguntasse, eu também saberia dizer, eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima. Então, assim, as perguntas eram sempre num nível muito mais elevado de conhecimento técnico para mim do que para os dois. Né? Não, era como se testasse mesmo. A senhora tem certeza que a senhora tem condição de ser ministra do STJ? Tenho. Era assim, isso foi muito duro. Foram 2 meses no Senado, foram 2 meses muito difíceis. Em muitos momentos eu fiquei exaurida com as perguntas, e perguntas muito específicas. E eu sabia as respostas, porque além de ser advogada, e como advogada eu não tenho a opção de não estudar, senão meu cliente não me contrata, eu sou da banca de concurso há muitos anos, como examinadora. Eu examino o TJDF para juiz, eu examino no Ministério Público Federal o concurso de Procurador da República, eu examino na AGU o concurso de Advogado da União. Então eu sempre participo de bancas de concurso, então tudo está muito fresco, a resposta. E eu me preparei muito para o STJ e para a sabatina do Senado. Então, eu soube todas as perguntas. A única que eu não soube foi o Lauro Miller. Lauro Miller, 1892. As outras respostas eu sabia, mas não fizeram essas perguntas
para os outros dois. E a sabatina durou 5 horas. Isso é uma sabatina de ministro do Supremo. Sabatinas de ministro do STJ normalmente são simples, rápidas, curtas. A sabatina durou 5 horas e praticamente todas as perguntas eram para mim. Em determinado momento eu perguntei ao presidente Davi, os rapazes não vão responder? Aí o que começaram a fazer? Eles faziam uma pergunta para mim e o presidente Davi falava assim, então respondem os 3, para que os 3 respondessem. Em determinado momento eu falei, presidente Davi, eles não podem responder primeiro? Não, é para a senhora responder, querem que a senhora responda primeiro. Porque aí eu respondo e, né, é ótimo alguém responder primeiro, não é verdade? Porque aí o outro só tem que falar assim, e falaram várias vezes. Eu concordo integralmente com o que disse nossa colega Daniela, exatamente. Então, assim, foi realmente uma sabatina dura, não no sentido de temas comportamentais, que eu tinha esse medo, de que me perguntassem muito condutas morais, a minha opinião sobre uma questão ou outra, tendo em vista a notoriedade do meu feminismo, e eu tinha mais medo não eram essas perguntas, eram perguntas jurídicas, se eu sabia isso, aquilo e aquilo outro. Consegui responder todas, mas sem proporção o tanto de pergunta que me fizeram, não é? Em algum momento a senhora teve receio de o jogo político do Senado de alguma forma atrapalhar a sua aprovação? Até ocorreu isso Um minuto antes da minha. O defensor público geral, eu estava, né? no plenário quando abriu o placar e o defensor Igor não havia passado. O meu primeiro momento era pedir que não pusesse a minha em pauta. Não, né? Porque foi uma perplexidade com todos os senadores, mas o presidente Rodrigo não deu essa opção. Acho que até por conta do burburinho que se criou, ele já fez assim, então vamos votar o próximo item da pauta, Daniela Teixeira, número 60. Eu estava lá, né? Assim, meu sangue parou, o sangue parou de correr nas veias, e eu fiquei olhando o placar, aí passavam alguns senadores, e naquele momento ninguém tinha certeza se eu passaria ou não, porque não se esperava que o doutor Igor não passasse. Então foi bem tenso. Passei bem, foram só 5 votos contra, 68 a favor. Foi o placar mais alto do STJ até hoje. Aí o desembargador Afrânio empatou comigo em 68 e ele não teve os 5 nãos, mas também só teve 68. Nenhum outro ministro do STJ tinha tido antes 68 votos. Normalmente o quórum é baixo, não chama tanta atenção assim alguém virar ministro do STJ, né? Você vê que foi algo que chamou muita atenção da imprensa, dos senadores, de todo mundo. Mas passei até bem melhor do que eu imaginava no voto secreto. Na CCJ eu tive só um voto contra, 26-1, e no plenário eu tive 5 votos contra. Achei que passei bem. Se fosse meu filho, eu tava... MS, vai, tá ótimo. Passou bem. Eu Até acho porque o Senado, bom. os políticos têm seus motivos próprios para julgar, para analisar, né, esse tipo de indicação. E o voto secreto, né, Ana? Então, assim, realmente 68 senadores se convenceram de que eu poderia vir a ser uma ministra do STJ de qualidade, porque o voto era secreto, eles podiam votar como quisessem. Se você me perguntar quem foram os 5, eu te daria 20 nomes. Eu acho que foram esses 20, não, Dani, mas são só 5. Aí eu já não sei, dos 20 diminuir para 5, quais foram os 5 que não votaram em mim. E ao mesmo tempo, se nós perguntarmos aos senadores, eu tive 1.800 votos. Todos vão dizer que votaram, né? Então eu nunca vou saber quem eu desagradei e qual teria sido o motivo. A senhora teve algum encontro com o presidente Lula, alguma conversa em que ele tenha recomendado, de perguntado, feito uma sabatina mesmo em relação ao que a senhora pensa, principalmente nessa área criminal, né? A senhora é atuante nessa área, né? Como advogada, agora no STJ, pode julgar muitos processos relacionados a esse tema, e a gente vê que o presidente Lula tem uma mágoa muito grande do que aconteceu com ele, da prisão, da condenação, que depois foi revista. Eu queria saber se
esse assunto ou com ele ou com alguém da presidência da República, se isso foi conversado, se isso foi tratado? Não, eu posso dizer com absoluta convicção, durante toda essa caminhada, a caminhada foi muito dura, muito dura. A fase da presidência da República, não. Eu não recebi nenhum pedido de nenhum dos atores envolvidos. Nem o presidente Lula, nem o ministro da Justiça, nem o advogado da União, nem o secretário de acompanhamento judiciário, Dr. Wellington. Nenhum deles me fez qualquer pedido ou qualquer ponderação, realmente absolutamente nada. Muitos me conhecem de uma caminhada longa de vida. Eu sou de Brasília, o presidente Lula foi nosso presidente aqui 8 anos. Muitos do governo anterior ainda estão no atual governo, então muitos já me conheciam, muitos. O próprio Dr. Messias já era um conhecido meu, o ministro Dino também eu já o conhecia, vários eu conhecia de caminhada de muitos anos, por essas minhas bandeiras todas de defesa da mulher, defesa da criança, 15 anos no sistema OAB, então eu conhecia muitas pessoas. Eu não era para o governo um nome estranho, mas eu tenho essa impressão, eu não era para nenhum governo um nome estranho. Qualquer que fosse o presidente, para gostar de mim ou não gostar de mim, já teria uma opinião sobre mim. Então talvez por isso fosse diferente a minha indicação, né? A nomeação só sai agora. Mas é um pouco... Ontem eu falei isso para uma outra repórter. Vocês não vão se surpreender com os meus votos. Eu disse isso para você no início da minha campanha. Você, Ana, é capaz de dizer com razoável previsibilidade e certeza como eu, Daniela, vou votar. Eu não sou uma surpresa para ninguém. O que eu defendo, o que eu penso, o que eu quero para o mundo, não é uma surpresa para ninguém. Pouquíssimas vezes você vai fazer uma manchete no jornal. Gente, Daniela votou assim. Que coisa surpreendente. Normalmente você vai antecipar com razoável certeza como eu vou votar em quase tudo. Esse é um ponto que eu queria ouvir sobre... Pode continuar. Pois não. Quer um café? Não, eu não bebo café. Esse é um ponto que eu gostaria de ouvir sua opinião. A senhora deixou muito claro aqui as suas convicções, né? A sua trajetória em defesa da mulher e de outros temas, que inclusive a senhora tinha até se preparado para o período de sabatina e etc. Comenta-se muito no judiciário sobre esse posicionamento de certos integrantes do judiciário. Estou me referindo à cúpula do judiciário, por exemplo, que chamam até de ativismo do judiciário ou, de certa forma, um avanço de sinal, um certo momento de extrapolação ao que se espera do posicionamento de um magistrado. A senhora falou das suas convicções e do seu ativismo. Isso terá lugar no STJ, da senhora, no seu trabalho enquanto ministra? Não, não vai ter. Eu sou uma pessoa de muita fé. E isso está em Eclesiastes, Coríntios 13, que fala assim: quando eu era menino, eu me vestia como menino, falava como menino. Agora que não sou mais menino, devo me portar como um homem. No meu caso, a gente põe tudo no feminino. E é mais ou menos isso. Quando eu era advogada, eu me portava como advogada. Era importante que eu falasse. Era questão de ser advogada, a voz de quem não tem voz. Então, por isso, eu tinha uma posição muito firme de tudo. Agora, como magistrada, eu sei que isso acabou. E por que você pode ter a garantia de que isso acabou? Eu fiquei 27 anos na OAB e eu não tenho nenhum processo ético. Eu sempre segui rigorosamente o Código de Ética e Disciplina da Advocacia, que me impedia, por exemplo, de falar sobre processos que outros advogados atuam. Então, várias vezes o jornal me ligava e pedia para eu comentar algum processo judicial de grande relevância, criminal ou não. E eu sempre disse, não posso falar. Esse processo tem advogado, eu não falo sobre processo em andamento. E às vezes dá vontade de comentar, e eu não comentava, porque ainda mais sendo da OAB, ficava ainda pior eu comentar. Então eu sempre guardei a ética de onde eu estava, que era a advocacia. Eu podia naquela época me manifestar sobre outras coisas. Politicamente nunca, eu sempre achei que a OAB ela precisa ser uma instituição neutra e apartidária. Então você não vai achar manifestações minhas de um ou outro lado, enquanto eu fui da OAB. Nenhum, nunca. Nenhum. Então, como magistrada, eu sei que agora eu vou ter que agir rigorosamente, como diz a Lei Orgânica da Magistratura. Então, eu vou ser uma magistrada discreta,
que fala nos autos e que não faz mais campanhas que não sejam do CNJ. Então, a campanha da paridade das mulheres no judiciário é uma campanha oficial do Conselho Nacional de Justiça. Nessa campanha eu posso me empenhar. Qualquer outra, não mais. Seguindo esse seu raciocínio, então, esse rigor, em tese, não se aplicaria ao Supremo, porque o Supremo seria uma casa política. Seria o Supremo isso? não se submete ao CNJ. O CNJ não tem jurisdição sobre o Supremo. Assim também quis o nosso Constituinte. O CNJ tem jurisdição sobre o STJ. Então, se eu fizer uma postagem no Instagram, com alguma preferência, quando eu digo política, não é só de partido político. Às vezes, uma demanda, outra, uma briga judicial, não é? Uma grande empresa e um pequeno consumidor, eu posso ser punida pelo CNJ. Punida mesmo. Desde a advertência até a aposentadoria compulsória. Então, eu realmente vou andar na linha como pede e se espera do magistrado da lei orgânica da magistratura. Então, as minhas bandeiras vão ser as bandeiras do judiciário. Então, se o judiciário fizer uma campanha de desencarceramento, como fez na época da pandemia, juízes fizeram mutirões para tirar as pessoas dos estabelecimentos prisionais em função da Covid. Era necessário tirar quem pudesse sair e só ficasse preso quem precisasse. Então, vai ser o tipo de campanha que certamente eu vou atuar, com a coordenação do CNJ, porque eu tenho um pensamento de desencarceramento. A cadeia é a última opção. Quando nada mais resolver, você manda a pessoa para a cadeia. Se houver qualquer outra opção, é melhor. Mas agora não mais com esse ativismo como era como advogada. Vai ser na magistratura, dentro de mutirões que o CNJ propõe. Mesma coisa a questão da violência contra a mulher, que para mim sempre foi uma bandeira. Eu ajudei na época da elaboração da Lei Maria da Penha, 15 anos atrás. Eu agora não posso mais vir aqui e dar sugestões como eu já fiz tantas vezes, mas eu posso participar de ideias no CNJ, eu posso participar de elaboração de cartilhas, eu posso participar de uma outra forma. Vai ser difícil, Carlos, claro que vai. Foram 27 anos dando palpites do lado de cá. Mas eu vou realmente honrar a magistratura, esse voto de confiança que a advocacia me deu. Eu vou ser uma ministra da OAB, da advocacia, então eu vou tentar ao máximo virar essa chave para que eu possa continuar exercendo o meu propósito de vida de forma adequada à magistratura. Então, o que eu puder fazer, por exemplo, outra causa que eu sempre tive, que são as crianças. Existe espaço para trabalhar pelas crianças em políticas do CNJ, sem eu precisar levantar bandeiras que não seriam adequadas à magistratura. Eu vou continuar sendo Daniela Teixeira, mas eu vou ter que dar uma enquadrada para caber nessa caixinha de magistrada. Mas, repito, não enganei ninguém. Ninguém pode, nem vocês da imprensa, nem os senadores que aprovaram o meu nome, nem os ministros do STJ que votaram em mim ou não votaram, nem o presidente Lula e nem a OAB. E ninguém pode reclamar que comprou gato por lebre. Todos sabiam em quem estavam votando, não é mesmo, Ana? É verdade. É por isso mesmo que eu faço essa pergunta agora. O que te instiga a mudar da advocacia? A senhora parece ser a senhora é uma pessoa que demonstra uma paixão muito grande pela advocacia. O que te leva a mudar para a magistratura? Qual é o seu projeto de vida como ministra do STJ? Ontem eu entreguei a minha carteira na OABDF. Foi muito triste. Eu estou lá há 15 anos e fizeram uma cerimônia surpresa, eu não sabia. Eu fui entregar a carteira ao presidente dele, que é obrigatório, né, devolver a carteira. E fizeram uma solenidade muito legal, muito emocionante para mim. E eu disse isso lá, que é o que me move. Assim, os meus sonhos aqui eu cumpri todos. Quando eu entrei na OAB, nós éramos 5 mulheres em 81 vagas de conselheiros federais. Eu saí da OAB deixando 41 homens e 41 mulheres. A paridade é obrigatória na OAB. Quando eu entrei na OAB, nós só tínhamos homens brancos, ricos e velhos. Com todo respeito a esse estereótipo, né? Meu pai, se fosse vivo, seria homem, branco, rico, velho. Rico não, mas seria velho. Mas ele faleceu antes de ficar velho. Então, assim, não é um desrespeito quando eu digo isso. É uma realidade. A OAB era assim. Então, eu saí e deixei uma OAB muito diferente.
eu fui presidente da OAB Nacional Jovem, a gente colocou os jovens podendo se candidatar, os jovens não podiam ser candidatos na OAB, não podiam. A gente conseguiu mudar a lei para que eles possam fazer parte da gestão, a gente conseguiu colocar 30% de cota para negros, a gente conseguiu colocar a paridade das mulheres, a gente conseguiu colocar as subseções. Nunca antes o Correio Brasiliense teria falado de uma subseção de Taguatinga, Ceilândia, Gama. Nós temos subseções hoje em todas as regiões administrativas. Então eu fiquei com essa sensação de missão cumprida. O que eu vim fazer na OAB eu fiz. E já o Poder Judiciário me dá essa sensação de estamos 100 anos atrasados. Então eu vou para lá, se eu vou conseguir, se eu não vou, daqui a 15 anos você me entrevista, e aí eu te digo, Ana, alguma coisa eu consegui, não é melhorar, porque no olhar de alguns não é melhorar, mas alguma coisa eu consegui fazer de diferente. Recentemente a gente viu um episódio de uma advogada grávida que fez um pedido, me parece, para suspender o julgamento, e que o magistrado disse que gravidez não é doença. Uma situação recente que, inclusive, é um confronto à lei Júlia Matos, né, que surgiu de um episódio que a senhora foi protagonista. Eu queria que a senhora falasse dessa lei e se isso, se esse olhar ainda, no seu entendimento, vai persistir. Para mim, já agora usando a Lomã, eu não posso mais falar em casos concretos, eu não posso me reportar a esse caso que ocorreu recentemente no Pará. Eu não posso. Posso apenas dizer que o CNJ tomou providências enérgicas, o nosso corregedor, ministro Luiz Felipe Salomão, a OAB do Pará, nosso presidente Eduardo Imbiriba, todos tomaram providências enérgicas, porque era uma decisão hoje absolutamente contra a lei. A lei permite, apoia e dá toda a condição para a advogada grávida pedir o adiamento do seu julgamento em razão do dia do parto, né? Era o dia do parto daquela advogada. Mais do que o dia do parto, a lei permite a suspensão do processo por 30 dias. Então, é algo que foi totalmente contra a lei o que aconteceu. E essa lei que leva o nome da minha filha foi exatamente uma situação idêntica. Eu pedi preferência e o magistrado não me deu. Eu fiquei aguardando durante 6 horas e tive um parto prematuro, quando nasceu a lei Júlia Matos. E então eu vi que isso era muito mais comum do que eu imaginava. Exatamente em razão da imprensa. Como saiu a notícia na imprensa de que tinha acontecido comigo, as pessoas começaram a entrar em contato comigo na época pelo Facebook, mensagens de Facebook dizendo, doutora, aconteceu comigo igual. Fizemos então esse projeto de lei. O que tem de mais interessante foi quando fizemos o projeto de lei com o deputado Rogério Rosso, levamos ao presidente nacional da OAB e ele disse, claro, Dani, por que não pensamos nisso antes? Não pensamos nisso antes porque em 80 anos a OAB nunca foi presidida por uma mulher. Não pensamos nisso antes porque tínhamos só 5 conselheiras federais em 81 cargos. Não pensamos nisso antes porque homem não engravida. Então, eu acho que a mensagem principal é o olhar da mulher traz a decisão que faz com que a vida da mulher seja mais fácil. Na minha campanha, que eu guardei, né, um currículo que eu entreguei em todas essas fases, em cima dizia exatamente isso, a cabeça só pensa sobre o que os pés pisam. Daí a importância da gente ter alguém que conheça o judiciário. Eu conheço os 27 tribunais de justiça do Brasil, trabalhando pela OAB, e eu sou mulher. E eu tenho esse contato muito próximo com a jovem advocacia. Então foi isso que eu levei como bandeira, para que me aceitassem como ministra do STJ. Que nem eu já falei, agora que aceitaram, não podem reclamar. Teve um episódio também muito marcante, que foi quando a senhora esteve na Câmara dos Deputados, falando sobre feminismo, sobre a mulher. Eu não me recordo exatamente o episódio, mas eu me lembro que a senhora esteve lá e defendeu a deputada Maria do Rosário, que teve um embate com o ex-presidente Jair Bolsonaro, na época deputado federal, e a senhora teve um confronto ali com ele, né? Isso, ele foi muito agressivo. Como é que a senhora viu esse episódio? Como é que isso marcou? Depois virou presidente da República, né? Como é que isso marcou a sua trajetória? É engraçado, Ana, porque falarmos hoje de algo que eu não conhecia no passado. Foi um embate democrático na Casa da Democracia, que é a Câmara dos Deputados. Eu estava participando de um debate em nome da OAB, eu estava com o microfone
ligado e era não é local de fala, não, era o meu lugar mesmo, né? O microfone estava ligado para que eu, representante da OAB, falasse sobre violência contra a mulher, que é a minha especialidade. Isso há muitos anos atrás. Quando entrou no local do debate o então deputado Bolsonaro. Então as pessoas falam, a senhora brigou com o presidente Bolsonaro. Não, vamos contextualizar tudo. Era um debate de ideias na Câmara dos Deputados, eu representando a OAB e ele parlamentar deputado federal, que se opunha ao que eventualmente estava sendo debatido ali. Então, para mim, aquilo foi um evento que na época não teve a repercussão que tem hoje. Então, o evento ele tornou-se grande com o passar dos anos. No dia, foi algo absolutamente sem importância. Não foi nem noticiado. A senhora não chegou a citar o nome dele, né? A senhora falou, tem um parlamentar que responde a um processo, a senhora foi elegante e não citou o nome dele, né? Ele que questionou, né? Perguntou quem era o parlamentar. Então, assim, eu acho que foi algo do embate político normal no parlamento, num debate de ideias. E só se tornou relevante o fato porque ao longo de muitos anos para frente, ele se tornou presidente da República e ao longo de mais anos para frente ainda, 5 anos depois dele virar presidente, quase 5 anos, eu virei candidata a ministra do STJ. Então as pessoas foram recuperar essa briga lá, que naquele particular momento foi algo sem importância, tanto para mim quanto para ele, e para o país, e para a imprensa, e para todos. Então eu acho que foi algo que tornou-se grande em função da história dos dois personagens ao longo do tempo, mas que na época não chamou atenção, não saiu no Correio Brasiliense. Então o que não está no Correio não está no mundo. Foi algo do embate que eu considero normal, eu não vejo nisso, não me traz nenhuma animosidade com o ex-presidente Bolsonaro e tenho certeza que também ele não tem em relação a mim. O senador Flávio Bolsonaro foi extremamente gentil comigo na minha candidatura, e não temos qualquer tipo de problema institucional, nada nem de perto parecido com nada disso. Ele defende as ideias democráticas dele, eu defendo as ideias democráticas minhas, algumas diferentes, algumas parecidas, e seguimos nossas vidas, ele lá e eu aqui. A senhora vai suceder o ministro Félix Fischer, né, que era um ministro que teve origem no Ministério Público, era considerado muito rígido, muito rigoroso. E a senhora vai integrar uma turma criminal? Já está definido isso? Já, ontem foi definido, em reunião com os 3 indicados e a presidente, eu vou para a 5ª turma, que é de Direito Criminal, o desembargador que vai se tornar ministro, Afrânio, vai para a 2ª turma, que é Direito Público, basicamente Direito Tributário, e o desembargador, que também vai se tornar ministro, Teodoro, vai para a 6ª turma, que é também criminal. Mas é importante fazer essa ressalva, eu assumo a vaga da aposentadoria do ministro Fischer, mas não o acervo do ministro Fischer. O acervo do ministro Fischer já havia sido repassado para outro ministro, Messodi, que tomou posse no fim do ano passado. Eu vou assumir um gabinete que hoje tem um desembargador convocado, e é o acervo anterior do ministro Mussi. Não é o acervo, muitas pessoas perguntam isso, não é o acervo do ministro Félix Fischer que eu vou assumir. E são muitos processos? A senhora vai herdar muitos processos? Ontem me disseram que são 13 mil. Dá um certo desespero. Ainda mais com essa sua meta de acelerar a tramitação dos processos. Dá um certo desespero, mas vai dar certo. A senhora é a primeira, como foi bem lembrado pelo Guilherme Machado, a senhora é a primeira ministra brasiliense. Eu queria saber como é que isso, qual é a sua emoção, como é que isso mexe com a senhora que é nascida aqui, estudou na Universidade daqui de Brasília, está ingressando na alta cúpula do judiciário, com uma vivência inteira aqui pela cidade. Como é que isso bate na senhora? Estamos envelhecendo, os habitantes e a cidade. Nós temos agora o primeiro governador brasiliense, o governador ibanês, e eu a primeira ministra brasiliense. Nós já temos 2 egressos da Universidade de Brasília, o ministro Sebastião, ele é de origem mineira, mas se formou na Universidade de Brasília, a ministra Isabel Galotti, também mineira, também se formou na Universidade de Brasília. Então, da UNB eu sou a terceira, mas nascida em Brasília eu sou a primeira a ser indicada, a primeira a tomar posse,
Estamos envelhecendo. A nossa cidade agora, cada dia que passa, vai ter mais brasilienses em cargos de comando, não é? É uma emoção, sem dúvida. E é bem mais fácil para mim do que para os colegas, porque eles têm que mudar para cá, não? E eu já sou nascida e criada aqui na L2, na Tesourinha, no Eixinho. Eu estava ontem tentando explicar para um dos colegas que vai tomar posse onde ele deveria morar. Ele não consegue entender nem o número das quadras, ele não consegue entender nada. Ele fala, como vocês se locomovem nessa cidade? Então, assim, para mim é a minha casa, né? 51 anos de Brasília, eu acho tudo ótimo aqui, eu adoro Brasília, então para mim é excelente que o STJ não fica, por exemplo, em São Paulo, né? Já pensou se eu tivesse indo para o BNDES no Rio de Janeiro? Seria péssimo. Então eu fico muito feliz de representar a nosso quadradinho, não é? Apaixonada por IP, como todo brasiliense. Eu não vou reclamar da seca em agosto. Assim, para mim, eu estou em casa. Literalmente, eu estou em casa. Ministra, o país viveu um momento de muita turbulência em relação ao combate à corrupção, que foi a Operação Lava Jato, que era uma operação que tinha uma aprovação enorme. Depois teve um revés, né, quando começaram a surgir questionamentos e várias decisões foram desfeitas, revogadas, e novas leis foram aprovadas, enfim, uma mudança, né, uma onda que ia e voltou. A minha pergunta é relacionada ao seguinte, o garantismo, né, essa visão do indivíduo prevaleceu muito em relação à Lava Jato. Quando a gente vê o que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, com as milícias, o crime organizado tomando o poder, né, desafiando o Estado, será que não fica uma dúvida de que talvez um pouco mais de rigor poderia evitar que esse crime se propagasse de forma tão dura e tão violenta? Ana, pela primeira vez eu não vou poder responder. Me dói mais do que em você. Pela primeira vez eu vou ter que dizer... A senhora vai julgar, né, esses casos? Eu provavelmente vou julgar tanto processos de crimes cometidos no Rio de Janeiro, como vou julgar processos de traficantes, como vou julgar processos de pessoas que estão sendo acusadas de crimes de corrupção. Então eu realmente não posso me manifestar, porque senão eu não poderei participar do julgamento. Uma das partes não vai gostar da minha resposta, seja ela qual for, aqui, e pode suscitar o meu impedimento no julgamento. Então, pela primeira vez, em primeira mão, Daniela Teixeira não vai poder dar a sua opinião, só nos autos, infelizmente. Em temas como, por exemplo, o debate no Supremo em relação à descriminalização do uso das drogas, a senhora pode opinar? Piorou, porque veja, aí eu não posso falar nem sobre as drogas e menos ainda sobre o Supremo, né? Porque o Supremo, na nossa hierarquia do Poder Judiciário, ele está acima do STJ. Então, se eu já não posso comentar decisões judiciais de quem está abaixo, nem dos meus colegas do STJ, imagina falar de decisão do ministro Supremo, ainda mais um processo que está em curso, né? Só tem um voto. No caso do aborto só tem um voto proferido, no caso das drogas tem 5 votos proferidos por um lado, 6 para o outro, então aí é que eu não posso falar, realmente não posso. Conversando com o ministro Rogério Schietti, que também é uma pessoa de Brasília, né, embora ele não tenha nascido aqui, mas ele teve a formação dele toda aqui, ele até lançou um livro agora, dos 10 anos do trabalho dele como ministro do STJ, em que ele fala que se sente muito honrado de ajudar a formar a jurisprudência do Brasil, né, até porque esse é o papel do STJ. Isso também, na sua visão, vai ser algo que vai te mover, vai te motivar, ajudar de certa forma, a moldar a aplicação das leis, né? Com certeza. Fico feliz que você tenha trazido o ministro Schietti. Ele é o meu modelo de ministro. Quando eu olho para a corte e penso quem eu quero ser daqui a 10 anos, eu quero ser Schietti. Ele, para mim, é um modelo de magistrado, de pessoa. Ele veio do Ministério Público. Quando perguntam se eu vou ser garantista, porque eu sou advogada, eu respondo que o ministro mais garantista do tribunal, mais preocupado com os direitos individuais, com respeito à lei, o garantismo nada mais é
do que o juiz não ter vontade própria. O juiz não julgar pela capa do processo, pelo nome do réu, é o juiz se fixar no que diz a lei, independente do que quer ou não quer a opinião pública, é o ministro Schietti. Então eu realmente queria muito ser lembrada no futuro como alguém que fez para o tribunal tudo o que o ministro Schietti fez. Ele, sem a menor dúvida, ele revolucionou o tribunal em diversos aspectos. Em alguns a gente pode falar porque já está julgado, como a questão do reconhecimento por fotografia, como a questão de dizer que não existe no nosso sistema penal, na dúvida deve prevalecer a sociedade. Nenhuma sociedade se beneficia da pessoa que é inocente e foi condenada injustamente. É uma incongruência na própria palavra, essa questão em latim, in dubio pro societate. Não, na dúvida é o cidadão que deve prevalecer e não você condenar alguém injustamente porque supostamente a sociedade se beneficia. Ele diz isso de uma forma muito clara. A sociedade não se beneficia com a condenação de uma pessoa inocente. A sociedade democrática, a sociedade que se rege pelas leis, não pode condenar um inocente. Na dúvida, ele vai ser solto. Essa é uma ideia muito do ministro Schietti. E é exatamente essa linha que eu quero seguir. Eu quero ser schiettiana. A questão da abordagem também, né, entre aspas, suspeitos, que a visão dele precisa de ser muito bem justificada. Isso também já está julgado, posso falar, exatamente essa questão do perfilamento racial. O suspeito no nosso país, infelizmente, é o jovem negro da periferia. Uma pessoa branca correndo no Lago Sul está fazendo jogging. Ele não é abordado pela polícia. Então, o ministro Schietti teve a coragem de dizer isso. Ele teve a coragem de falar que tanto a invasão do domicílio em busca de provas, ela tem que ser motivada. Não pode ser porque a pessoa mora na periferia, no morro, e a pessoa, para ser abordada pela polícia, ela tem que realmente estar em atitude suspeita. Você não pode considerar suspeito uma parcela da população inteira. E o ministro Schietti sempre teve coragem de dizer, julgar e mostrar isso para os colegas. Eu acho que é um excelente exemplo a ser seguido, o ministro Schietti. Eu queria fazer uma pergunta sobre um tema que envolve várias coisas que são muito caras à senhora. Uma que me refiro a Brasília, a violência contra a mulher, legislação criminal, que é a questão do feminicídio. A cidade está muito assustada com o número de feminicídios, é um fenômeno do Brasil. Eu queria saber da senhora, até talvez como magistrada, como é que a senhora vê isso? É uma questão da legislação, é preciso mudar a sociedade? Onde está a saída para esse problema? Carlos, isso eu também posso falar porque é uma campanha do CNJ, de todo o Poder Judiciário. Os níveis de feminicídio estão envergonhando o nosso Brasil, é algo que precisa realmente de uma solução de todos. Todos, executivo, legislativo, judiciário, escola, imprensa, o Correio Brasiliense faz um papel fantástico na questão do feminicídio, de ouvir especialistas, de divulgar o que deve ser divulgado, que é especialmente o que acontece com aquela família depois, para que aquele homem que está pensando em fazer isso, ele tenha um momento de lucidez, de saber a desgraça que vem em seguida. Então, realmente, o feminicídio é algo que todos nós precisamos combater. É uma chaga atual no Poder Judiciário, é levar a ideia realmente do aumento da pena, não do feminicídio. Porque vocês noticiam e vocês sabem, em grande parte das situações, esse homem mata a mulher e se suicida. O direito penal não alcança este homem, ele está morto. Não adianta eu aumentar essa pena. A pena que nós temos que levar a sério é a do primeiro tapa, que é a lesão corporal simples. Um tapa que João dá em José no estacionamento por uma briga. Peguei sua vaga, deu um tapa. À noite, esse José liga para o advogado e fala: doutor, não sei por que eu fiz isso. Tem como a gente fazer um acordo de não persecução penal? Que ele fala, tem como a gente fazer um acordo, mas é um acordo que existe na lei. Tem como a gente... Eu quero pedir desculpa, eu nunca mais vou fazer isso, eu estava de cabeça quente. Em 99% dos casos, esse tapa não se repete, essas pessoas nunca mais se encontram, os dois se arrependem dessa briga. Não tem por que você impor a esse José uma pena. Não tem porquê. Foi uma coisa ali que passou. Se José dá um tapa na sua esposa Maria, na frente dos filhos, no jantar, esse tapa vai virar um murro, vai virar um chute, vai virar uma esganadura
um soco, um tiro. Em quase todos os casos. É só uma questão de tempo. Não tem segunda chance. Estatisticamente, ele não vai melhorar. Estatisticamente, essa relação não vai ser saudável. Então, qual é a pena que a gente precisa aumentar e cumprir? É a do tapa na violência doméstica, porque ela vai evoluir. Esse tapa, por mais que a fotografia seja a mesma, José dá um tapa aqui, José dá um tapa aqui. Não é uma questão de gênero. José pode ter dado um tapa em Maria no estacionamento, que ele nunca viu. Aí o arrependimento dele é ainda maior pela covardia da situação. Mas esse tapa não se repete, ele não evolui. O tapa dado numa relação doente entre um homem e uma mulher de violência doméstica, ele vai evoluir. Então é preciso que desde o início a polícia haja com seriedade, é preciso que o juiz aplique o rigor da lei, é preciso que esse homem use a sua tornozeleira. Mas vai usar a tornozeleira por um tapa? Nesse tapa do estacionamento, evidentemente que não. Mas nesse vai. É preciso que essa mulher tenha um botão do pânico para quando ele se aproximar. E tudo começou com um tapa. Então, assim, no judiciário, o rigor é para que essa escalada de violência não ocorra. E ela não ocorre com a punição na primeira violência. Não me importa o que vai acontecer no final, porque ele vai ter se suicidado. O direito penal, como eu disse, não alcança este homem mais. A desgraça está feita. E o juiz poderia ter agido nas fases anteriores. No murro, no soco, no tapa, às vezes até no grito. Vai prender ele porque gritou? Não, não vou prender, mas o delegado pode ser um pouco mais incisivo, a audiência de custódia pode ser um pouco mais dura, o juiz pode aplicar uma penalidade diversa e pode exigir que ele use a tornozeleira. Então eu acho que nós temos que olhar como judiciário com mais rigor para o começo da escalada de violência contra a mulher e não o fim. Tratar o fim não vai resolver nada, em pouquíssimos casos. Inclusive o que não se suicida, vocês entrevistam, ele não se arrepende. Ele não se arrepende. Ele é diferente dos outros homicidas, eventualmente se arrependem, não todos, mas alguns. Esse particular homicida, ele fala, minha vida já tinha acabado antes, doutora. Nada ia resolver o meu problema, a vergonha que eu estava passando. Ele não se arrepende. O direito penal não alcança essa pessoa. E o que adianta eu prender 30 homens aqui em Brasília que mataram as suas mulheres? Eu quero é que essas 30 mulheres não morram ano que vem. Para essas 30 mulheres não morrerem ano que vem, a gente tem que começar a punir bem no comecinho. Esse vai ser o olhar que eu sempre vou ter, da distinção. Os dois são lesão corporal leve, uma vai levar a um homicídio, a outra não vai levar a nada. Eu queria fazer uma última pergunta, também ainda nessa área criminal. A senhora falou, a senhora mencionou até na campanha sobre excesso para retirar as pessoas das prisões. Qual a sua opinião sobre a população carcerária do Brasil, que chega a quase 900 mil? É uma discussão profunda, que envolve vários atores, e a senhora está no STJ, casos vão chegar ao STJ. Qual é a sua avaliação sobre esse problema? O Brasil só perde para a Indonésia em ritmo de aprisionamento. Nós vamos virar aí a década prendendo cada dia mais. E não resolve. Realmente não resolve. Eu tenho essa firme convicção de que cadeia não reabilita ninguém. Fiz muita inspeção em presídio, a gente chama de institutos, né? Muita, pela OAB. Inspeção mesmo, onde a gente prova a comida, vê onde dorme, vê qual é o sistema de saúde que atende esse interno. A gente não chama de preso, a gente chama de interno, a gente respeita essa pessoa que está lá. Eu tenho essa convicção que não resolve, não resolve. A pessoa não vai sair melhor. Ela vai ter que sair, a nossa Constituição não tem pena perpétua nem de morte. Cedo ou tarde ela vai sair. E que pessoa a gente está pondo no sistema, na nossa sociedade? Uma pessoa pior do que a que entrou. O que precisa ser feito, então? Eu acredito muito nos mutirões do sistema carcerário. O ministro Gilmar fez, o ministro Lewandowski fez. Existem pessoas que estão presas lá que já cumpriram a pena delas. Eu não estou nem falando, vai soltar bandido. Não, para o sistema penal, essa pessoa já cumpriu o que ela tinha para cumprir. Então eu sou muito favorável a isso, que a gente consiga tirar de lá de dentro quem já cumpriu sua pena. A gente consiga tirar de lá de dentro os presos provisórios.
Assim, é um absurdo você saber que metade dos presos brasileiros sequer foram julgados. Em grande medida porque não tem advogado, não tem defensor público. Então, assim, é preciso separar lá dentro. E às vezes você entra no sistema e tem pessoas absolutamente corretas ali, que fizeram uma bobagem, nem foi julgado ainda, às vezes é uma briga de estacionamento que não vai se repetir nunca, e ele está do lado de um assassino ponto mais, que já matou 15 pessoas e vai matar mais outras 15. Então, assim, é preciso a gente enfrentar essa questão no Brasil verdadeiramente, de aceitar que as pessoas que estão ali não são todas iguais, e não são todas que merecem estar ali, e muitas estão ali por falta de oportunidade de julgamento, não é só de vida, não, é de julgamento. A pessoa não teve um julgamento justo. E isso é muito vivo em quem frequenta estabelecimento prisional. Você, toda vez que entra, você sai arrasado. Se você for realmente visitar um estabelecimento prisional, seus conceitos vão mudar. Quem está nos assistindo e acha que não, que lá dentro só tem bandido e que todos deveriam eventualmente morrer, precisa ir a um estabelecimento prisional, passar um dia lá. Vá com a sua igreja, vá com a universidade, todas as universidades fazem serviços de assistência judiciária, vá com a OAB, vá com a vara de execução penal. Daria para mudar o sistema. Como fizemos. Na época da pandemia, veio essa determinação do CNJ de se evitar ao máximo o encarceramento, só quem realmente precisava ir preso podia ir preso, e quem não precisava estar lá podia pedir habeas corpus que ia sair, como de fato muita gente saiu. A criminalidade no Brasil não aumentou. Não aumentou. Nenhum crime, nem contra o patrimônio, nem contra a vida. Com a libertação dessas pessoas, ou com a falta de prisão dessas pessoas. Então ficou cientificamente comprovado. O problema não é esse. Não é esse. Você encarcerar pessoas que não é a solução. Você está criando um problema. Nós temos presídios que chegam a custar R$7.000 por mês por interno. É um custo imenso para a sociedade, para você gerar uma faculdade do crime, onde quem entra ruim sai péssimo, quem entra péssimo sai pior ainda, e quem entra às vezes inocente. Nós tivemos há 15 dias atrás a libertação de um jardineiro que ficou 15 anos preso e ele era inocente. Então, assim, nós temos pessoas ali que se tivessem tido acesso a um sistema de justiça justo, não estariam ali. É a questão especialmente do tráfico de drogas, que o juiz determina qual é a quantidade que é considerado tráfico. E a gente vai parar novamente no perfilamento racial. Um jovem branco numa festa no Lago Sul, portando 50 gramas de alguma substância entorpecente, não tem no judiciário o tratamento que um jovem negro da periferia tem, portando 50 gramas de maconha, que é a mais leve das drogas. Cientificamente, os dois encontram caminhos muito diferentes no judiciário. Um como porte, outro como tráfico. Um vai preso e o outro não é nem admoestado na delegacia. Isso realmente precisa ser encarado pelo conjunto da sociedade. E eu recomendo a todos, antes de me xingarem nos comentários, que visitem um estabelecimento prisional. Antes de falar do que não conhece. Perfeito. Perfeito.